Segundo o livro dos Reis, capítulo 8, versículo 4, diz assim: Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos na noite desse dia com alegria, prazer, anelo na alma pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Rogamos que o Senhor venha, meu Deus, a falar e a continuar a falar conosco, nos alimentando com a Tua santa e viva palavra. Assim venha, Pai, e a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. São 4 as características do Geazi. Características essas que não são compatíveis com o servo de Deus. São características que nós não podemos evitá-las, mesmo sendo ele o servo do profeta Eliseu, o Geazi. A primeira característica que Geazi tinha é que ele tinha poder, ou recebeu poder, mas não tinha fé. Eu vou mostrar isso na Bíblia para os irmãos. Depois é que ele não tinha esperança, mesmo sendo o servo do profeta, mesmo sendo auxiliar do profeta, ele não tinha esperança. Terceiro, ele não tinha visão espiritual, mesmo sendo um servo do profeta, não tinha visão espiritual. E quarto, ele era uma espécie de servo parasita, que vivia da experiência de Eliseu. No primeiro caso, que é o caso que ele recebe autoridade, mas não tem fé, está registrado aqui no capítulo de número 4, e versículo de número 31 diz assim: E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso dizendo: Não despertou o menino, não acordou ou não ressuscitou o menino. A história aqui é a seguinte: Eliseu passa sempre em Sunem, a viúva vê ele passando, observa que é um homem de Deus, decide com o aval do esposo fazer um quarto para Eliseu descansar ali, colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e toda vez que Eliseu passava por ali, ia para aquele quarto descansar. E quando foi um dia, Eliseu, tão grato pela a boa vontade daquela mulher, chamou Geazi e disse assim: o que é que nós podemos fazer por esta mulher? O que será que ela precisa, que cabe a nós fazer? Mandou Eliseu chamar a mulher. Ela veio e ele perguntou: tu está precisando de alguma coisa do rei? Porque se tu precisar de alguma coisa do rei, eu vou lá, falo com ele em teu nome. Precisando de alguma coisa com o general? O que é que falta na sua vida? O que é que está faltando na sua vida para que eu possa lhe ajudar, visto que você tem me ajudado? Ela disse: a tua serva não tem falta de nada. Ela era uma mulher rica, uma mulher de posse, uma mulher de condição. Ela disse: a tua serva não tem falta de nada. Quando ela se retirou, aí o Geazi foi a Eliseu e disse: não sei se o senhor prestou atenção, ela não tem filhos. O esposo é avançado em idade. Ela parece que é estéril, não tem filho. Ela mandou Geazi trazê-la novamente e olhou para ele e disse: daqui a 1 ano você vai estar segurando um bebê nos seus braços. Você vai gerar, vai conceber, vai engravidar e vai dar à luz o filho. Glória a Deus. Ela não tinha filhos, e isso era desonroso para as mulheres naquela época. Aí o profeta lançou a palavra, não deu outra. Com 1 ano, ela está com o menino nos braços, uma criança.
É a alegria dela. Porque se alguém chegar para uma mãe com R$1 milhão perguntando se ela quer vender o filho, ela não vende. Tem umas mães meio desleixadas, meio assim, por aí que dá de graça, né? Mas mãe mesmo não dá não, irmão. Nem por todo o dinheiro do mundo, não dá. Então essa amava o filho. O menino cresceu, ficou rapaz. Um dia ele começou a sentir dor de cabeça, uma dor forte. Ele começou, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Ele estava com o pai ajudando no campo, na lavoura. O pai mandou o servo levar o menino para casa para passar para a mãe cuidar. E ele só gritava, minha cabeça dói, até que a dor foi tanta que a Bíblia diz que ele morreu. Quando ele morreu, ela pegou o menino, foi para o quarto do profeta, deitou ele na cama morto, chamou os servos e disse, bota a sela no jumento, porque eu vou à procura do homem de Deus. Eu vou na casa do profeta. E deu ordem para o rapaz que ia controlando a charrete, não pare para falar com ninguém, porque eu tenho pressa em chegar na casa do homem de Deus. Eu não quero que nada me atrapalhe, tire a minha atenção. Eu tenho um propósito de chegar na presença do homem de Deus. E quando nós viemos à presença não do homem, mas de Deus, algumas coisas se levantam para tentar tirar o nosso foco. E a gente não pode deixar isso acontecer, irmão. Vai se levantar a luta na hora de você vir para a igreja, a sandália vai pocar, o vestido vai rasgar. Vai ser uma luta, você não pode perder o seu foco. Ela disse, vai. Quando ela está chegando ao longe, o profeta vê que ela que está vindo, chama o Geazi, diz, vai até ela e pergunta o que é que está acontecendo, porque Deus não me revelou nada. Então o Geazi vai até ela e pergunta, vai bem contigo? Ela disse, vai bem. Aleluia. Vai bem com teu marido? Ela disse, vai bem. E com teu filho? Ela disse, vai tudo bem. Eita. Ela prossegue, porque na verdade, irmãos, os nossos problemas não se contam para todo mundo. O melhor ou a melhor pessoa para você contar os seus problemas se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ela disse, não vou contar nada para Geazi. Se dirigiu ao profeta. Quando chegou lá, caiu aos pés dele chorando, contou a história dizendo, eu não pedi filho. Eu estava tranquila sem filho. Porque às vezes é melhor você não ter uma bênção do que depois de ter alguém vir tomar. Aleluia. Aleluia. Mas quando é Deus que dá, se o inimigo tomar, irmãos, ele manda trazer de volta. Ou se não dá algo melhor. O menino está morto. Aí o Eliseu pegou o bordão dele, entregou na mão do Geazi e disse, vá aonde está o menino, deite-se sobre ele, clame e o menino vai ressuscitar. Ou seja, o Geazi recebeu poder, foi lá, fez tudo como o profeta mandou e não aconteceu nada, porque ele tinha o poder, mas não tinha fé. Aleluia. Porque está escrito, irmão, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. E por que é que o inimigo é que está pisando a gente? A gente é que está triste, abatido, desanimado, e o inimigo rindo da nossa cara, visto que Deus nos deu poder. Deus deu poder, mas está faltando fé. Está faltando disposição para a gente usar o poder que Ele nos deu. Então Geazi, ele tinha o poder, mas faltava fé. Segundo defeito de Geazi, ele não tinha esperança. Ele era um servo de profeta sem esperança. Está no capítulo 5, versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém,
tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Eu vou explicar a história. O Naamã sírio é o general leproso, que quando a menina chega na casa dele, conta para ele, ou diz para ele, que se ele estivesse na presença do homem de Deus que estava em Samaria, ele ficaria curado. Ele pede carta ao rei dele, o general, para ir até Israel. E quando chega lá, você conhece a história, alguém diz que não é o rei que cura, é o profeta. Ele vai até o profeta, e a história diz que ele leva muita prata e muito ouro. Alguém diz que foi milhões, se convertesse para a moeda de hoje, seria milhões em prata e ouro, e investe, milhões, irmão. Milhões. E eu já falei por esses dias, que se eu ou você tivesse a sorte de ganhar 1 milhão, se você tivesse cabeça, você vivia o resto da vida tranquilo, porque na Caixa Econômica é o menor juro que tem no Brasil. Vamos dizer que 1%, 1 milhão por mês ia dar 10 mil reais, só de juro por mês, 10 mil reais. Eu não ia comprar casa para ninguém, não ia comprar carro para ninguém, não ia comprar nem casa para mim. Eu deixava lá, e todo mês eu pegava o juro, 10 mil, pagava o dízimo de 1.000, ficava com 9. Fazia uma feira de 3 mil, ficava com 6. Comprava um carro para pagar 1.000, ficava com 5. Gastava 500 reais com água e energia, mais 500 com uma roupa, coisa, dia ficava uns 4 ou 3 mil. Eu guardava todo mês uns 3 a 4 mil reais. Com 10 vezes eu tinha 40 mil, fora 1 milhão. Então eu abri uma lojinha e botava meus parentes e meus amigos para trabalhar. Entendeu? Então o Eliseu, quando o camarada chegou com milhões em prêmio, prata e ouro, ele foi, se banhou, voltou curado, aí voltou para dar os presentes para o profeta. O profeta disse: eu não quero nada, porque as bênçãos de Deus não são vendidas. Se tem algum preço que se paga pela bênção de Deus, é fé, é oração, é santificação, é obediência. Esse é o preço que ele cobra para nos abençoar. Não é prata e nem ouro. Ele disse: eu não quero nada. Aí foi-se embora. Aí quando Geazi viu isso, ficou por aqui. Disse: não é possível. Eu pensei que o meu senhor, o profeta, ia pegar um prêmio grande desse aí, um presente desse aí. Eu estava pensando que hoje a gente ia para a churrascaria depois do culto, rapaz. Olha o prêmio que ele recebeu. Mas ele não quis. Eu estou até pegando um sapato novo. Pensei que ele ia pegar o prêmio e dar para comprar um paletó lá no shopping, um sapato. Ele não quis nada. Esse profeta não tem nem uma bicicleta velha para andar, o sofá está escorado com tijolo, a geladeira com a porta amarrada com liga de taca de bicicleta, o guarda-roupa caindo a porta, o fogão só funciona uma boca e meia. Esse camarada não quer. Esse profeta não tem juízo, não. Não, irmão. É porque profeta que é profeta não está preocupado em receber bem da terra, não. O negócio dele é receber o galardão dos céus, e grande será o galardão dos céus. Aleluia! Mas o Geazi não se conformou. Quando o general foi-se embora, ele saiu correndo atrás. Aleluia! Seu Naamã! Naamã, para! Ele olha para trás, aí eu disse: é o servo do profeta. Olhando para trás, ver se Eliseu estava vendo. Eliseu não estava vendo, mas o Espírito estava. Não, é porque chegou uns profetas lá na casa do meu senhor, e ele está prezando de umas pratas, de um ouro, rapaz. Ele pensou que já tinha comida no armário, o armário já está vazio. Ele mandou pegar aqui uma prata, um ouro, um negócio. Você pode pegar o que você puder levar, o que der para carregar, pode pegar. Sabufelou com um bocado de ouro, umas vezes jogou nas costas, saiu lá se ralando, suando, foi lá em cima, escondeu, entrou em casa. Boca de siri, falou nada para Eliseu. Aí o Eliseu: onde tu estava, Geazi? Fosse para onde? Ele começou a gaguejar, se engasgar. Não, eu estava por ali olhando as galinhas, fui jogar um xerém para as galinhas, porque estão com fome. Por acaso, Geazi,
Não foi contigo meu espírito quando tu fosse atrás de mão sim para pegar prata e ouro. Por causa disso, Geazi, a lepra que saiu dele vai pegar em você. Glória a Deus. Sabe qual é o problema aqui de Geazi? É porque ele não tem esperança no galardão dos céus. Então ele diz, pode ser que Deus não me dê nenhuma recompensa, eu vou ver se já cato alguma recompensa aqui da terra. É o mesmo espírito de Esaú, irmão de Jacó, que quando voltou da caça que não pegou nada, o Jacó estava preparando um caldo vermelho, um cozido de lentilha. Aí o Esaú disse, me dá um pouco dessa lentilha. Jacó disse, não dou. Eu só dou se você me der o seu direito de primogenitura. Vamos trocar? Sabe o que foi que o Esaú disse? De que adianta eu morrer de fome? De que vai valer esse direito? Pode ficar com você. E me deu o prato de lentilha. E a Bíblia diz que ele foi profano, trocando o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. E depois, quando foi procurar a bênção do pai Isaque, não tinha mais. Aí ele chorou amargamente. Glória! Então a nossa esperança não pode estar enraizada com coisas aqui da terra. Me lembra até de um casal, dá tempo para contar. Acho que era de Miami, Estados Unidos. Casal de crente. Ela tinha 18 e ele tinha 20. A idade deles. Se casaram. Pastor abençoa o casamento dele num dia, numa noite. No outro dia de manhã, eles já estão com a mala pronta para fazer a obra missionária na África. África do Norte, porque a África do Sul é rica, mas a África do Norte é acabada. Eles passaram 50 anos na África do Norte pregando a palavra, andando a pé, empoeirados, sofrendo. 50 anos, meu século. Depois de 50 anos, os dois se reuniram, não tinham filhos, não tiveram desse prazer, disseram, vamos voltar para a nossa terra, para o nosso país, para a nossa família, morar perto do nosso e terminar os nossos dias de vida lá. Compraram a passagem, pegaram o avião. Quando chegaram nos Estados Unidos, que o avião pousou, que eles entraram no saguão do aeroporto, que olharam, tinha uma banda fanfarra tocando, aqueles camaradas, trompete, trombone, uma faixa, você é o nosso herói, nós temos orgulho de você, tal, aqueles dizeres fortes. Os repórteres da CNN, de outras emissoras americanas, os cameramen, todo mundo lá, ele se empolgou. Ele com 70 anos, ela com 68, ele com uma deficiência na perna, ela desdentada, banguela, de tanto sofrer. Ele com a bengala na mão, aí se ajeitou, alinhou-se. Eita mulher, que coisa linda, esse aqui que é um povo, esse aqui que é uma nação, que sabe valorizar um missionário, sabe valorizar um pregador do evangelho, alguém, esse aqui é um povo. Aí ele se alinhou, se ajeitou, aí lá vem os cameramen, lá vem os repórteres, vai se aproximando, aí de repente passa e vai-se embora. Ele olhou para a mulher assim, disse, oxe, o que é isso? Quando ele olhou, irmãos, na verdade, no mesmo avião que eles vieram, tinha vindo junto com eles um caçador de elefante, que matava os elefantes para tirar o marfim, para vender por preço caríssimo lá. Era o herói do povo. Meu irmão missionário velhinho de 70 anos pegou a bengala, jogou no chão com força, pá! Isso é uma miséria, isso não tinha nem gente da Secretaria de Missões para receber ele lá. Aí ele ficou bravo, como é que eu chego na minha terra, na minha nação, fui sofrer tanto, dei a minha vida, a minha esposa para pegar, não tem ninguém aqui para me recepcionar, aí nem sabe que a gente existe. Como é que pode acontecer isso na nossa terra? Aí a mulher pegou ele pelos braços assim e disse, meu velho, desperte meu velho, se acorde. Como assim? A gente não chegou em casa ainda não? Como assim não chegou em casa? Eu sou cidadão americano. Olha aqui meu passaporte, como é que eu não cheguei em casa? Meu velho, se acorde! Nós ainda não chegamos em casa não. Mas quando nós chegarmos em casa, aí sim, nós vamos ter valor, meu velho. Alegrai-vos, exultai, porque será grande o vosso galardão nos céus.
Aqui na terra seremos desprezados, rejeitados, humilhados, desvalorizados. Ninguém vai dar valor a mim, a você que somos pregadores, pastores, dirigentes de obra, certo? Ninguém vai valorizar não. Aqui as pessoas nem sabem a importância que tem o povo de Deus. Nem imagina que é a noiva do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas nós não podemos ser sem esperança, feito Geazi. Olha, ele tinha poder, mas não tinha fé, não tinha esperança e nem tinha visão espiritual. E isso acontece, deixa eu ver se eu marquei aqui o texto. Quando o Eliseu, que é o profeta, porque o rei, se eu não me engano, da Síria, ele quer destruir Israel. E toda vez que o rei de Israel cria um plano para invadir Israel, aí o Eliseu vai lá no general de Israel e diz: olha, não vá por aquele caminho não, porque tem uma cilada lá para vocês. Vocês dêem a volta e pegam os inimigos de surpresa pela retaguarda. Toda vez que o rei da Síria faz uma estratégia para invadir Israel, para pegar o exército de Israel, Deus revelava para Eliseu. Toda vez. Aí quando foi um dia, pode ler a Bíblia, está aqui no capítulo 6. O rei ficou furioso, fez uma reunião com os seus generais, seus comandantes, os capitães, e disse: tem alguém aqui que está nos dedurando, que está nos entregando. Tem um X9 aqui no nosso meio. Tem alguém aqui que está passando os atos na escondida para o rei lá, inimigo, porque toda vez que a gente chega lá, eles já estão esperando a gente, já nos pega de surpresa. Tem alguém aqui nos entregando, tem aqui um agente duplo, tem aqui um traidor da nossa pátria, e eu quero saber quem é. Aí se levantou um deles e disse: meu rei, não tem ninguém aqui lhe entregando não, não tem ninguém aqui traindo a sua nação, não tem ninguém aqui contra o senhor. O que acontece, rei, é que quando o senhor lá na sua câmara, lá no seu quarto de dormir, na sua recâmara, quando o senhor de noite pensa na estratégia de guerra e arquiteta todo o plano e coloca ele em prática, Deus revela tudo ao profeta que tem lá em Samaria. Aí eu fico imaginando que o rei perguntou: mas o que é? Ele tem uma bola de cristal? É? Ele disse: não, ele não tem uma bola de cristal. Já sei, ele joga o búzio, aí descobre. Não, ele também não joga. Ah, sei, ele é cartomante, cartomancia. Não, também não é. Mas o que é que ele tem? Ele tem um Deus, aleluia, que mora em treva, mas vê tudo, sabe que está oculto, que está escondido. Mora em treva porque com ele mora a luz. É o Deus dele que sabe tudo. É porque ninguém se esconde do olhar do Deus dele. Aí o rei disse: então vamos pegá-lo. Aí preparou o exército grande, porque eles ficaram assustados com Eliseu, ficaram preocupados, o homem é perigoso. Aí preparou o exército e foi para a casa de Eliseu para pegar Eliseu. Eles imaginaram quando chegasse na casa de Eliseu, irmão, ia ter um muro de 5 metros de altura, todo cheio de arame farpado, cerca elétrica, ia ter pelo menos rottweilers, pitbull, pastor alemão lá, tudo treinado, bravo para defender. Ele pensou que a casa estava cercada de segurança, tudo armado, homem de preto, MIB 007. Não, ele pensou que, sabe, estava aqui, e não tinha nada disso. Quando chegou lá, era uma casa de palha, irmão, feita de taipa. Aleluia, Jesus. E a cholinha lá na porta para defender. Era o que tinha, minha irmã. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando. Eu imagino. Aí quando ele chegou, que olhou e disseram: é ali que ele mora. Mas eu pensei que ele morava num castelo. Porque, olha, palácio é o lugar onde mora o rei, é o lugar de descanso, é o lugar da família. O castelo é o lugar de proteção. A diferença de palácio para castelo é isso. Castelo é para proteção, palácio é para morar à vontade, o castelo é proteção. Eu pensei que era um castelo, uma torre forte. É ali que ele mora? Ah, ele é brabo, mas é desleixado. Ele é forte, mas aí tu vai pegar ele. Aí cercou, o exército cercou a casa dele. Aí o Geazi saiu de manhã para fazer não sei o que, alguma coisa, alguns afazeres. Quando ele olhou, irmão, que olhou, a casa estava cercada. Quando ele olhava, tinha soldado do inimigo. Cercaram tudo, ele olhou, correu, disse: eu vou fugir agora. Mas quando ele corria, estava topado, não tinha brecha.
Aí ele entrou dentro de casa assustado, com os olhos maiores do que o farol de jipe. Disse: meu senhor, estamos acabados. Bem que eu não queria ser negócio de crente. Bem que eu não queria ser auxiliar de profeta. Bem que me disseram que esse negócio de crente é muita luta. Não sei para que eu fui nessa conversa. Aleluia. Foi o que pensou o Geazi na hora, irmão. O que é que foi, Geazi? Olha, vou dizer. Estamos cercados por um exército aí perigoso, que tem de soldado, que tem de carruagem, cavalo, espada, lança, escudo, flecha. Tá ruim. Aí o Eliseu olhou para ele e disse: calma, Geazi, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o Geazi disse: é por isso que eu estou dizendo, negócio de crente é negócio de doido. Geazi, tenha calma, mais são os que estão conosco, Geazi, do que os que estão com eles. Aí o Geazi disse: só se for piolho e lenda que tem mais na gente do que neles. Porque só estou vendo meu dinheiro aqui, e o que tem de soldado aí, o que tem de guerreiro, não tem para onde correr, escapar. Hoje é morte na certa. Isso é o que o inimigo está pensando, irmão, que vai lhe matar, que você vai morrer. É o que ele está achando, é o propósito dele, é o projeto dele. Mas quem serve a Deus não morre enquanto Deus não determinar o dia e a hora. Pode vir coronavírus, câncer, pode vir o que vier, mas eu e você só vamos na hora que Deus determinou. Quando estava aquela crise do coronavírus, alguém: pastor, e o senhor não está com medo não? Eu digo: estou com cuidado, irmão. Cuidado a gente tem que ter. Mas o senhor fica todo despreocupado. Eu digo: olha, irmão, porque eu sirvo a Deus, e eu sei que Ele já determinou o dia e a hora que eu vou. Se eu tiver de ir desse coronavírus, irmão, eu posso me esconder até debaixo da cama. Ele vai me achar e vai me levar. Se eu tiver de ir dele, não tem quem. Se Deus determinar que é para... Agora, se Deus disse que não é para eu ir dele, meu irmão, ele vai ter que ter paciência. Aleluia. Ele vai endoidar. Vai tentar de todo jeito, mas não vai levar, porque a minha vida está na mão de Deus. E Jesus Cristo disse: aquele que eu tomo pela mão, nem Satanás arrebata, quanto mais o coronavírus. Calma, Geazi, mais são os que estão conosco. Mas o Geazi não via, irmãos. Por quê? Porque os defeitos de Geazi tinha poder, mas não tinha fé. Não tinha esperança e nem tinha visão espiritual. Aí foi preciso o Eliseu fazer uma oração, versículo 16 do capítulo 6, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu, aleluia, os olhos de Geazi e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo, em redor de Eliseu. É porque a gente não consegue ver, a gente não consegue ver nem os demônios e nem os anjos. Demônio tem, mas também tem anjo. É por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Veja, o apóstolo Pedro disse: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vive ao derredor. Por que ao derredor? Porque ele não está ao redor. Ao redor está o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Então, se já tem alguém ao redor, ele só pode ficar ao derredor. Então descanse, meu irmão, descanse. Talvez você não esteja vendo, mas a Bíblia é tão poderosa que os anjos de Deus nos sustentam pela mão para nem sequer tropeçar com o pé em pedra. Está escrito no Salmo 91. Ele te sustentará na mão para que você não tropece com seu pé em pedra. Glória! Isso é cuidado de Deus. E por fim, o Geazi era parasita. Eu vou usar aqui de uma forma simbólica, espiritual, uma conotação. Ele era parasita. O que é parasita?
O ruim que isso sai na gravação do YouTube, quando eu boto lá, salvo lá tudo. Glória a Deus. O que é parasita? Parasita é um bicho que se alimenta de outro ser. Por exemplo, o carrapato, o piolho, as verminoses, são parasitas. Porque são bichos. Não, mas não se preocupe não, irmã. É bom que faz um fundo musical. Glória a Deus. Não, deixa. Eu falei isso brincando. Então, parasita são insetos, principalmente, que se alimentam de outros seres, como carrapato, piolho, verminose. Então, sugam de outras vidas para poder viver. Então, o Gease, ele tem mais ou menos essa característica. Veja. Ora, o rei falava a Gease, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ou seja, o Gease, ele vivia da experiência dos outros. Ele contava as experiências dos outros de Eliseu. Ele não tinha as suas próprias experiências. Ele vivia, ele parasitava, ele se alimentava. A fé dele era fortalecida porque ele via Deus fazer na vida de Eliseu. Aleluia. Aí é separado. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer realizar algo especial, algo particular com você. Deus quer que você tenha uma experiência, aleluia, particular com os céus. Porque a gente tem essa deficiência, não sei se é essa palavra, essa característica de se alimentar com o testemunho dos outros. Não há pecado nisso. Se alegrar com o testemunho dos outros, não há pecado nisso. Mas você precisa ter o seu próprio testemunho, a sua própria experiência com Deus. Porque senão, irmãos, a gente vai só viver assim. Rapaz, aquele irmão canta que é uma bênção. Aquela irmã prega que é uma bênção. Rapaz, aquele pastor é uma bênção. Rapaz, aquela igreja é uma bênção. Rapaz, aquele ministério é uma bênção. Espera aí, você. Então você precisa ter uma experiência pessoal e particular com Deus. Você precisa fazer com que a sua vida espiritual, a sua congregação, a sua família, o seu ministério, seja ministério físico ou ministério particular, coletivo ou particular, seja uma bênção. Não dependa, aleluia, da fé do outro, do testemunho do outro, do louvor do outro. Não dependa do outro. Tenha você mesmo uma intimidade com Deus. Aleluia. Porque Deus, ele não faz distinção, separação de pessoa. O que Deus propõe é o seguinte: eu procuro alguém que esteja na brecha. Se alguém se colocar na brecha, eu encho. Se alguém se colocar na brecha, eu levanto. Se alguém se colocar na brecha, eu uso. Se alguém se colocar na brecha, eu capacito. Se alguém se colocar na brecha, eu opero. Se alguém se colocar na brecha, eu faço. Então não fique olhando ou esperando que alguém vá para a brecha. Vá você para a brecha e Deus vai te achar na brecha, vai te levantar na brecha, vai te colocar de pé e vai te usar. Ele está à procura de alguém que se disponha a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então não seja um crente Gease, que tem poder, mas não tem fé, não tem esperança, não tem visão espiritual e fica se alimentando da experiência dos outros. Tenha você mesmo a sua própria experiência. Escreva você mesmo a sua própria história. Seja o ator principal, aleluia, do seu projeto. Não permita que outros tomem a primazia da sua história. Seja o ator principal, não. Seja você o protagonista da sua história.
Fique de pé, por gentileza.